E como certo. identificar? Esse é o processo, né? É o primeiro passo e o passo mais difícil, né? Dentro desse ciclo, porque realmente é muito difícil de se visualizar dentro de um relacionamento abusivo, né? E por inúmeras questões, né? Porque ele é perigoso a ponto de te colocar em um lugar de onde é muito difícil de sair, né? Ele começa com os abusos psicológicos, ele começa de sua forma mais sutil, né? A gente ainda tem a crença, enquanto sociedade, né, que ele começa ou termina com um tapa, né, de uma forma bem sucinta. E não necessariamente ele começa ou termina com um tapa, né? Muito pelo contrário, muito se engana-se, né, quem pensa dessa forma, né? O abuso sutil e o abuso psicológico, ele tem um índice de destruição tão grande quanto, né? Na verdade, ele começa daí, né, com pequenas coisinhas, digamos assim. Entendi. Eu posso falar por mim, né? E pelo que eu vejo no contexto geral da sociedade. Eu tô com 43 anos e eu tô há 23 anos casado, né? Então, quando eu casei, eu tinha 3 aninhos. E é isso aqui é interessante porque a gente faz esse link de, de épocas, né? Sim, E eu, Ernesto, quando eu era adolescente, na década de 90, eu aprendi a ser canalha, direta e indiretamente. Nós aprendíamos isso. sim. Eu posso lhe dizer que eu era um. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas é a palavra que as pessoas mais conhecem. É um macho escroto. Eu era um macho escroto. Eu tive comportamentos abusivos. Eu tive situações que eu não me orgulho do meu passado. Mas eu precisei me desconstruir Sim. para evoluir. Que é o principal passo que eu acredito que tem que ser para todo mundo, a desconstrução. Aí, por que eu te falei isso? Porque vai linkar na pergunta que eu vou te fazer. Os homens são educados e aprendem a ser escrotos? Ou isso independe de educação e as pessoas vão sendo assim porque querem ou porque acham que é o correto, individualmente falando? Importante esse teu questionamento, Ernesto. Tem muito da influência do machismo, do patriarcado, do que a gente aprende, né? Isso é uma questão importante a se frisar, né? Relacionamento abusivo não escolhe raça, não escolhe gênero, né? Inclusive também acontece, homens também são acometidos, né? Também são vitimizados diante dessa questão. Mas por que que a incidência maior é entre as mulheres? Justamente pelo que tu trouxe, né, pela forma como vocês são ensinados de alguma maneira a serem homens e de como nós mulheres somos ensinadas a sermos mulheres, né? Na socialização que a gente tem do ser mulher, a gente não é socializada para ser independente, digamos assim. Mulher não é socializada para ser independente, né? E a construção de amor que a gente tem também, a forma como se é ensinado sobre amor, é horrível, né? Digamos assim. Aquela história do toda mulher já nasce para morrer de amor, por exemplo, é um fato clássico disso. Traz isso realmente de uma maneira muito forte. Nunca é numa perspectiva de um amor próprio, por exemplo. Sempre no viés de um amor romântico, de um amor para o outro. Né? E enquanto homens, algumas coisas, algumas questões e alguns fatos são, de certa forma, naturalizados socialmente. Né? Assim, eu vejo muito o seguinte: o homem, ele aprende, e mais uma vez eu estou falando de por mim, nós Sim, aprendemos a achar que a mulher é nosso objeto. sim, Nós aprendemos a olhar para a mulher como uma peça que você pode pegar, usar e depois, se quiser, descartar. Ou pior, até dominar na forma física, mental e estrutural. sim. Porque não é uma questão de que você, quando eu falo assim, aprender, não é que a gente aprende isso com o pai ou com a mãe, ou chega assim, não. É com a sociedade como um todo. Eu tô recentemente revendo uma novela, passou nos anos 80, chamada Top Model. As coisas que aparecem ali para as mulheres naquela época são inadmissíveis hoje em dia. Mas você Sim. vê que vem de uma situação já contínua. E aí é o ponto que eu queria chegar contigo agora. É esse sentimento de posse que o homem tem sobre a mulher, ele pode ser desestruturado em sociedade. Você acha que acredita que a sociedade pode evoluir ao ponto de a gente desestruturar isso assim como um completo ou não? Ainda tem muita água para rolar. Tem muita água para rolar, mas é possível, né? Quem seria
Quem sei eu se não acreditasse nesse processo de mudança, né? É muito possível, mas a gente realmente, como tu disse, a gente precisa desconstruir muita coisa ainda, inclusive essa ideia de mulher enquanto objeto, né? A situação clássica da balada em que um cara chega, né, para dar em cima de uma mulher, digamos assim, né, e ela não aceita, não quer, e ele não entende que o não é não, né, que parece ser uma coisa tão simples, né? E aí é preciso que o namorado chegue, que um amigo chegue, né, e de certa forma impõe a presença. E aí o que é que esse cara faz? Né? Ele chega e pede desculpas pro outro cara. E não para a mulher, que é quem ele estava persuadindo, quem ele estava incomodando. Né? Então, esse lugar que nos colocam, de certa forma, né, é possível de desconstruir, mas a gente precisa, né, repensar sobre muita coisa. Né? A questão do feminicídio, né? Quando você liga a TV, que você abre um jornal, por exemplo, a narrativa que se tem é ex-namorado sã na vida da sua ex-namorada por não aceitar o término. Né? Como assim não aceitar o término? Se eu enxergo o outro como parceiro, né, e não como posse, essa narrativa ela não acontece.